Eu já senti medo de não ter o dinheiro para realizar um evento daqui, por exemplo, um ano. Claro que toda decoradora que começou sem dinheiro, sem experiência, já passou por isso, tenho certeza. Então, a minha dificuldade desde o início sempre foi administrar o dinheiro dos meus eventos. E comecei muito nova, com 16 anos, 15, 16 anos. E hoje, com 37 anos, vou completar daqui a 3 dias, 37. Não trabalho mais com eventos, mas consegui chegar até aqui. E foi com muita luta, E precisei de ter muita fé também em Deus para conseguir administrar esse dinheiro. E eu quero falar aqui nesse vídeo com você como eu fiz isso, quais as formas que me levaram, a chegar até aqui. A primeira coisa que você deve fazer é colocar no papel todos os seus custos mensais, tá? Colocando tudo, até o cafezinho que você toma quando você vai comprar flores na 25 de março. O ônibus que você pagou para chegar até lá, o Uber, tudo, coloque num papel, tudo, qual é o seu gasto, Para você realmente visualizar quanto você precisa ter por mês para ser sua base, de pagamento de conta, e daí em diante você conseguir visualizar qual será o seu lucro, qual será o seu pagamento. Foi isso que eu deveria ter feito no início e não fiz, mas com o tempo fui aprendendo a fazer, e é isso que você deve fazer a partir de agora. Por quê? Isso vai te ajudar a não romantizar. Por quê? Às vezes você está fazendo um monte de evento e você só está colocando o seu dinheiro para fazer o próprio evento dos outros, Tendo esse valor em mãos, você já vai conseguir saber aproximadamente quantos eventos por mês você deveria fechar para conseguir honrar com esse compromisso. Isso já te dá um bom norte para visualizar e verificar, por exemplo, se os valores que você já está cobrando das suas noivas são valores que supririam as necessidades desse evento, tanto com os custos, inclusive contabilizando a chance, por exemplo, de o pneu furar antes de você chegar no evento. Então, você tem que ter também uma margem para você ter um caixa, tá? Fora os custos do mês, de casa e da empresa, você também tem que pensar naquilo que pode acontecer, que vai te custar também, mesmo assim, na última hora ali do evento. Então, são várias questões para você pensar antes de você passar um preço para uma noiva. Isso é muito importante. No meu caso, quando eu tive essa visão, esse conhecimento, eu já estava trabalhando há anos com casamento e eu nunca tinha feito esses custos realmente olhando para eles de forma que eu colocasse todos os detalhes ali. Então, quando eu me deparei com a realidade de que eu estava trabalhando, colocando dinheiro do bolso para poder realizar o evento das pessoas, para mim foi um choque muito grande. Primeiramente porque eu trabalhava pela minha emoção. Eu sempre me adaptei, me apeguei às minhas noivas. Então, eu passava muitas horas conversando com noivas, para absorver as informações, tudo que elas precisavam, tudo que elas queriam. E eu não entendia que aquele tempo que eu estava falando com elas era um custo também, Então, eu não conseguia dividir isso, de que o tempo, eu precisava também contabilizar o meu tempo no meu dia. Por exemplo, nessa questão do meu tempo, de quanto custava o meu tempo. Então, assim, como eu fiz, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu não tô dizendo que essa é a forma correta de você fazer e todo mundo tem que fazer igual. Não. Foi a forma que eu encontrei de conseguir me organizar no meio desse tempo e realmente chegar até aqui. Estou parando com os eventos porque foi uma decisão minha. Não estou deixando nenhum evento para trás. Todos eu consegui entregar e sabe assim, não ficou nenhum problema para trás. Então, essa forma que eu encontrei de trabalhar na metade do tempo até hoje, que no caso, quando eu estava há uns 7 anos atrás, foi quando eu comecei a visualizar tudo isso. Então, nesses 7 anos, foram os melhores anos na questão financeira para mim, porque eu consegui me organizar a partir desse ponto de vista que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu comecei a pensar no quanto eu gostaria de ganhar por mês, quanto eu precisaria ganhar por mês para me sentir realizada.
Não que eu não coloquei um valor, nossa, né, surreal. Mas, por exemplo, qual é o valor de um salário mínimo? Né? Isso é um mínimo que uma pessoa tem que querer para a vida dela. E assim, a partir daí já vislumbrar algo maior, né? Então, quanto que eu precisava por mês? R$ 1.500, no caso, né? Um exemplo. Então tá, então vamos dividir esse 1.500 por 31, né? Por 30 dias, porque aí você vai ver quanto você tem que ganhar por dia, né? E aí, dentro desse valor por dia, você vai dividir pelas horas do dia e descobrir quanto vale a hora do seu trabalho. E aí você vai começar a pensar quantas horas você gasta com um cliente durante, às vezes, um ano que ela te contrata, antes do casamento. Foi quando eu descobri que, muitas vezes, eu falava com uma noiva durante 2 meses, todos os dias, né, que precedem o evento, pelo menos uns 40 minutos a 1 hora. E eu comecei a contabilizar todas essas horas e eu fiquei apavorada quando eu descobri que, às vezes, por exemplo, eu fechei um casamento, uma decoração por R$ 1.500 e, de repente, eu estou gastando para fazer, né, além do meu tempo, conversando com a noiva pelo WhatsApp. Tinha a conta de luz, né, que eu tinha que contabilizar, telefone, internet, o aluguel, por exemplo, de onde a empresa estava estabilizada, fora os custos do evento, do dia, gasolina, né? Tem que pensar no carro, na manutenção do carro, no funcionário que vai com você, na comida que ele vai comer. Além disso, os custos mensais normais da empresa. E aí eu percebi de que eu estava colocando dinheiro para fazer casamento. E não era pouco dinheiro, né? Na minha contagem na época, eu estava colocando de R$ 400 a R$ 500 do meu bolso para realizar um casamento, da forma que eu estava trabalhando até então. E um detalhe é que eu já tinha vários casamentos agendados para frente, né? Foi quando eu percebi que, por exemplo, se eu tivesse 4 casamentos marcados à frente, eu teria que colocar R$ 2.000 do meu bolso. E sim, eu tinha mais do que 4 casamentos marcados, né? E um detalhe a mais é que eu já vinha fazendo isso há muito tempo e realmente eu sempre estava pedindo dinheiro emprestado, sempre estava assim, enrolada, sempre estava preocupada, ansiosa, não dormia bem porque eu estava sempre preocupada, será que eu vou conseguir fazer o casamento e tal? E assim, tudo foi fazendo sentido. Por quê? Porque eu estava cobrando menos do que eu precisava cobrar, né? E foi aí que eu precisei pensar em uma forma de colocar esses R$ 2.000, né? De entender que dali em diante eu precisava mudar a minha forma de fazer, de cobrar, né? E isso também teria que trazer uma forma de atendimento diferente. E aí minha cabeça começou a explodir. E aí é sobre isso. E realmente eu sempre estava pedindo dinheiro emprestado, sempre estava assim, enrolada, sempre estava preocupada, ansiosa, não dormia bem porque eu estava sempre preocupada, será que eu vou conseguir fazer o casamento e tal? E assim, tudo foi fazendo sentido. Por quê? Porque eu estava cobrando menos do que eu precisava cobrar, né? E foi aí que eu precisei pensar em uma forma de colocar esses R$ 2.000, né? De entender que dali em diante eu precisava mudar a minha forma de fazer, de cobrar, né? E isso também teria que trazer uma forma de atendimento diferente. E aí minha cabeça começou a explodir. E aí é sobre isso. Nessa parte entra a fé, né? Que quando eu percebi tudo isso, né? Que eu estava fazendo de errado. E vi que eu já estava, por exemplo, há quase 10 anos trabalhando dessa forma. E havia conseguido entregar todos os casamentos, apesar das dificuldades, da ansiedade, da depressão, de tudo que eu já sempre tive, e eu nunca tinha me envergonhado, né? Eu nunca tinha deixado de entregar um evento. Então eu vi o quanto Deus estava na minha vida, desde sempre, né? E a minha fé aumentou ainda mais. Eu acredito que são nesses momentos de dificuldade em que Deus mostra pra gente que realmente a gente está no caminho certo em relação à fé. E pedi muito a ele uma direção, né? Por quê? Vamos supor, se eu precisasse de R$ 3.000 para colocar do meu bolso para realizar os eventos, ou eu teria que fazer um outro trabalho à parte para receber esse valor para realizar esses eventos,
ou eu precisaria fechar um casamento num valor muito acima do que eu já estava, né, adaptada a trabalhar. Para quê? Para suprir a despesa do evento e mais ainda essa despesa dos próximos que ainda viriam, sem afetar o meu lucro, enfim. E o que aconteceu? Realmente, Deus é tão maravilhoso de que eu realmente fechei um contrato que apareceu, assim, um valor... na época foi R$8.000 esse contrato, que eu fechei com assessoria e decoração. E como eu fiz isso? Comecei a estudar marketing digital, presença, atendimento, o que eu deveria mudar para conseguir atingir um público diferenciado. E fui aplicando tudo isso. E Deus me mostrou uma pessoa que eu já conhecia, que indicou para outra pessoa. E aí, com esse dinheiro, eu consegui colocar, né, cobrir as despesas desses eventos e mais o do próprio evento. Daí em diante, eu mudei o meu valor, né? E comecei a trabalhar para a divulgação de um trabalho onde eu cobrasse um pouco mais. Claro que eu não cobrei R$8.000 em todos os contratos. Esse foi um caso em específico, porque eu precisava daquele dinheiro. Então, eu coloquei esse valor, porque a minha dívida, na época, era R$5.000, somente dos eventos que eu tinha para fazer, e eu ainda precisava do dinheiro para fazer esse evento. Então, eu trabalhei em cima desse valor. Eu precisava de R$8.000, então eu montei uma apresentação, né, já sempre focada nisso, mostrando para o cliente o diferencial, né, as pessoas que eu já tinha trabalhado, mostrando que o meu trabalho valia aquele valor, né. E depois disso, eu não continuei, lógico, eu continuei tentando, né, tinha esse valor na minha proposta, mas eu também tinha valores muito menores, para que eu também conseguisse fechar contratos, né, com mais facilidade. Naquele momento, se eu não tivesse encontrado essa cliente para fechar esse casamento, o que eu teria feito? Teria começado a trabalhar com algo por fora, né? Ou à noite, venderia alguma coisa para levantar esse dinheiro do que eu ainda tinha, né, de casamento para frente. E dali em diante, modificaria o valor do meu trabalho para poder fechar casamentos maiores. O que aconteceria no caso? Vamos supor que eu só trabalhasse com casamento e eu não conseguisse fechar mais contratos num valor superior. O que eu faria, né? Primeiro, ou você tem alguém para trabalhar com você e essa pessoa tem um trabalho fora e ela vai cuidar da parte, né, da manutenção da sua casa enquanto você levanta a sua empresa, tudo bem, eu acho que é válido. Mas se você estiver totalmente sozinha, você vai precisar ou ter um segundo trabalho até você se estabilizar, ou você tem que parar para pensar se vale a pena continuar. Por hoje é isso. Nos próximos vídeos, pretendo falar mais detalhadamente sobre alguns pontos que eu falei aqui. Por exemplo, o estudo do marketing digital, a elaboração da proposta que eu sempre trabalhei, que sempre foi uma proposta bem detalhada, né, um PDF onde o cliente acessava e tirava as informações. Também gostaria de falar em relação à planilha que eu trabalhava para poder controlar o dinheiro que eu recebia dos casamentos, saber quanto eu podia gastar, né, que seria meu lucro, quanto eu tinha que guardar para ser o caixa da empresa. Então, quero detalhar mais, né, para deixar aqui mais esclarecido. Também quero saber se você tem alguma dúvida ou algum comentário, alguma pergunta para você deixar aqui nos comentários, tá bom? E que você comece a me seguir se você viu esse vídeo e ficou interessada nesse assunto. E é isso, espero que vocês tenham gostado.